Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos nesse vídeo conhecer então a segunda parte do capítulo número 6, intitulado O Resgate de Mirna. Mas quem é Mohara, Dênios? Perguntei. Mohara, Zílio, é um gênio. Com a sua inteligência, ele conseguiu construir um verdadeiro império das trevas. Vive de barganhas com os encarnados, e aqueles que ele favorece, quando desencarnam e chegam aqui, tornam-se seus súditos e escravos. Mas como faremos então para entrar na sede do comando e chegar até Mirna? Perguntei. Bem, fui informado que Mohara subirá até a crosta e deverá partir esta noite. Eu tenho amigos lá dentro, não será difícil. Venha. Helena pediu-me para mostrar-lhe algumas coisas. Aproveitemos então antes que anoiteça. E Dênios entrou por uma viela e eu o segui. Caminhamos até um lugar estranho e sombrio. Entramos por um portão que estava entreaberto e ele afirmou: aqui, Zílio, é o cemitério desta cidade. Cemitério? Perguntei admirado. Sim, chamam este lugar de cemitério porque aqui abandonam os espíritos que já não causam prazer a ninguém. São aqueles que, movidos pelo remorso, buscam a anulação de si mesmos em uma atitude autopunitiva. E à medida que avançávamos terreno adentro, comecei a ver espíritos vagando de um lado para o outro. A fisionomia deles lembravam a de animais. Dênios fez um sinal para acompanhá-lo em direção a uma rocha com uma grande fenda que parecia uma caverna. Ali, um deles estava como que agonizante. Seu aspecto era terrível, seus ombros caídos, o rosto afunilado como um enorme bico. Sua cor, acinzentada escura, lembrava uma ave de rapina. Diante do meu espanto, Dênios explicou-me. O remorso excessivo que o nosso irmão experimenta faz com que se sinta como uma ave de rapina. O seu perispírito, obedecendo à força de seu pensamento, assume a forma que reflete seu estado de espírito. Mas quais os crimes que praticou esse irmão para chegar a essa situação? Esse nosso irmão, Zílio, era médico legista. Ele violentou quase todos os cadáveres de mulheres que passaram por suas mãos. Eu quase não acreditava no que estava vendo. Mas, por outro lado, ficou claro ao meu entendimento que Deus não precisa julgar ninguém. Todos temos em nossa consciência um tribunal, onde somos nosso próprio juiz e carrasco. Naquele caso, nosso irmão estava sendo impiedoso consigo mesmo. Dênios, perguntei, quanto tempo um espírito fica nessas condições? Ficará nessas condições, Zílio, até que um dia consiga perdoar a si mesmo e comece a buscar a renovação dos sentimentos. Venha, eu vou mostrar-lhe mais um caso de zoantropia. E aproximamo-nos de um espírito cujos braços grudados no corpo escamoso e o rosto transfigurado assemelhava-se a uma serpente. Era uma figura impressionante. Diante daquele quadro,
cheguei a questionar se eu realmente não estava vivendo um sonho ou um terrível pesadelo. Realmente, Zílio, disse Dênios, se enveredamos pelos caminhos tenebrosos do mal, nossa vida se transforma em um terrível pesadelo. Mas quais os crimes desse pobre infeliz que se nos afigura como réptil? Esse irmão Zílio foi um político que traiu a fé pública. Ele usou o poder que o Estado lhe conferiu para atender à própria ganância. Os recursos que administrava destinavam-se a suprir hospitais públicos no atendimento à saúde. Mergulhado agora em remorso profundo, sua mente é povoada pelos gritos desesperados das vítimas de suas atitudes criminosas. Agora, enfim, compreendi as afirmações de Jesus contidas no Evangelho, quando disse: aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Ninguém fica impune à própria consciência. Cedo ou tarde, ela agirá de forma implacável, cobrando a reparação dos erros praticados. Era grande o número de espíritos que vagavam naquele lugar, vítimas da zoantropia. Fiquei feliz quando Dênios chamou-me para nos retirarmos dali. Vamos, Sr. Zílio. Já começa a anoitecer e temos que ir ao encontro de Mirna. Saímos por um outro lado. Alcançamos uma grande avenida. O colorido extravagante predominava nas fachadas das casas. Mulheres se exibiam nas calçadas com os corpos expostos. As edificações que compunham aquela estranha cidade tinham formas burlescas. Em nada se assemelhavam às edificações tradicionais como as da terra, ou mesmo da colônia onde eu estava abrigado. Curioso, perguntei a Dênios: de que forma são construídos estes prédios? Todas as edificações aqui, Zílio, são reflexo das mentes que predominam neste lugar. É a materialização do pensamento e da vontade predominante. É o paraíso com que sonho. Certo. Mas como que o espírito, após desencarnar, vem parar aqui? Perguntei. Muitos, mesmo enquanto encarnados, já estão ligados a este lugar. Observa que, ao anoitecer, o número de espíritos envolvidos nessa orgia interminável aumenta consideravelmente. São os encarnados que começam a chegar. A grande maioria é de espíritos irresponsáveis e viciados de toda a sorte. Mal o corpo adormece e projetam-se para cá. Nas madrugadas, esse número ainda é maior. Percebo, Dênios, que muitos desses espíritos que participam desse desfile insano aparentam estarem embriagados. Eles estão realmente? Sim, Zílio, estão completamente embriagados. Mas de que forma se embriagam? Entenda. Os viciados sobem até a crosta e peregrinam pelos bares, sugando os alcoólatras encarnados. O que embriaga não é o álcool líquido que desce para o estômago. São os vapores alcoólicos que sobem para o cérebro. Em um verdadeiro ato de vampirismo, o desencarnado suga esses vapores antes de atingirem o cérebro do encarnado. Com isso, a tendência do alcoólatra e encarnado é beber cada vez mais. E com os viciados em drogas, acontece o mesmo processo que esse?
Perguntei. Não. Com as drogas injetáveis, o processo é outro e mais traumatizante. As substâncias alucinógenas não produzem vapores. Elas chegam ao cérebro do viciado através do sangue. E para alcançar seus objetivos, os viciados desencarnados sugam uma grande porção da parte etérica do plasma sanguíneo, através dos orifícios abertos pelas picadas das agulhas hipodérmicas. Entendo. Mas quais as consequências desse vampirismo para os encarnados em questão? Voltei a questionar. Bem, a consequência é um enfraquecimento progressivo até a debilidade mental e física. E todos os viciados são vampirizados? Questionei novamente. Quase todos, Zílio, com raras exceções. E você afirmou que Mohara vive de barganhas com os encarnados. Mas que tipo de barganhas são essas? Mohara e suas falanges dominam os meios de comunicação da crosta. A grande maioria daqueles que estão em evidência deve o sucesso à influência de Mohara. Por isso, a verdadeira arte, Zílio, não encontra espaço nesse meio nem alcança o sucesso merecido. O burlesco acaba predominando no meio artístico. A coletividade desta cidade retrata fielmente o nível de degradação a que chegou a arte na Terra. Realmente, daqui parte a inspiração para a maioria das criações artísticas que serão apresentadas na crosta. As músicas que você ouve aqui agora, em breve, serão executadas lá. E esses espíritos não reencarnam? Não há uma lei que os force a buscarem um reequilíbrio? Entenda. Esta cidade sempre foi dominada por sexólatras e viciados de toda sorte. Já foi evacuada uma vez, nos anos 30 e 40. Os espíritos que aqui habitavam naquela época, atendendo à determinação superior, foram submetidos a reencarnações compulsórias. Renasceram em vários pontos do planeta. E muitos se redimiram, mas outros deram expansão aos vícios e promoveram na Terra uma grande revolução cultural em torno da arte, do sexo e das drogas, submetendo a humanidade a grandes provações morais. E enquanto Dênios falava, ouvi uma gritaria que me chamou a atenção. Notemos então, nessa segunda parte do capítulo número 6, o antigo roqueiro famoso sendo surpreendido novamente por uma realidade que ele nem desconfiava existir. As surpresas vão se sucedendo na estadia de Zílio no plano espiritual. É surpresa atrás de surpresa. Novidade atrás de novidade. E por que isso? Porque ele nunca buscou querer saber. Se enclausurou em seu mundo e ali ele se achou autossuficiente. E esse é um erro que não podemos cometer, hein? Não nos coloquemos à pecha de autossuficientes, pois não o somos. Necessitamos aprender, conhecer, estudar, pesquisar, investir no entendimento, na inteligência, no conhecimento.
porque no futuro estaremos no plano espiritual. E se nós trabalharmos em nós a busca pelo conhecimento, pelas informações que descem do mais alto, seremos menos surpreendidos no porvir. Teremos mais facilidade em lidar com a realidade espiritual que virá. E os choques serão amenizados. E a nossa caminhada será mais equilibrada e tranquila. A gente não vê isso aqui com ele. A cada novo parágrafo que avançamos no estudo, novas informações para Zílio. Para você, as informações deste livro são novidades? As informações deste capítulo, dessa parte que acabamos de conhecer, são novidades para você? Porque se você tem acompanhado os estudos aqui deste canal, vídeo a vídeo, as surpresas são poucas. Porque nesse capítulo, por exemplo, a gente tem a informação de perispírito, de espíritos realizando relações sexuais no plano espiritual, de uma cidade sombria, de uma espécie de carnaval que acontece nessa cidade estranha. Todas essas informações nós já tratamos aqui no canal, em vários outros estudos. Por isso que cada estudo aqui apresentado é importante, porque ele acrescenta um pouquinho ao nosso entendimento, à nossa capacidade de compreensão. Todo vídeo é importante, todo assunto é importante, porque ele vai montando, vai abastecendo a nossa edificação íntima. Agora, se você caiu de paraquedas neste vídeo, não vai entender nada mesmo. E é capaz até de desconfiar, né, da veracidade das informações aqui apresentadas. Cada um acredita no que quer. E depois responde pelo que virá. Então aqui, nessa segunda parte, nós temos um mundo de informações. Um mundo. Caberia até dividir essa segunda parte em duas partes, mas não o faremos. A informação, então, inicial é sobre Mohara. No capítulo anterior, o final, a pergunta era: quem é Mohara? Aqui vem a explicação. Mohara é um gênio. E aqui entendamos gênio como um gênio do mal. Um gênio das trevas, da sombra. Porque sim, nas trevas e na sombra temos gênios. Temos inteligências astutas e sagazes. Perigosíssimas. E que não devemos brincar com elas. Essas inteligências também habitam as zonas umbralinas. Mohara é uma dessas inteligências. Que com ela, sua inteligência, conseguiu construir um verdadeiro império. Um império nas trevas. Ou seja, lá no plano espiritual, na região umbralina, nós temos uma cidade constituída por um ditador. E a partir da mente desse ditador, criou-se uma cidade, onde tudo que foi composto nessa cidade foi composto a partir da mente do ditador, junto da mente dos pensamentos dos habitantes desta cidade trevosa. Porque essa informação é apresentada aqui por Dênios. Quando Zílio pergunta para ele:
Mas como é que constrói-se essa cidade aqui? Ele responde: todas as edificações aqui são reflexos de mentes que predominam neste lugar. Você tem uma mente mais poderosa que é a de Mohara, que domina todo o ambiente, que produz todo um processo ali interno. E você tem as mentes de menor poder que habitam a cidade. É a materialização do pensamento e da vontade predominante que cria o que você está vendo. O poder do pensamento, o poder da mente. Esse é um superpoder que nós temos. Nós temos esse superpoder do pensamento que nasce na mente. Porque nós temos um corpo mental, além do perispírito. É uma potência que nós desconhecemos. E aqui uma cidade é edificada a partir das mentes que predominam naquele lugar. Claro que são mentes perturbadas, são mentes desequilibradas, mas que se juntam por um propósito. Ali aquele grupo se reúne com um propósito. E qual é o propósito? De novo, Denis nos apresenta, quando ele diz: esta cidade sempre foi dominada por sexólatras e viciados. Então, aquela cidade abriga apenas espíritos ligados ao sexo, vício sexual, e espíritos ligados aos vícios. Nós não vamos encontrar nenhuma espécie de outro espírito ali que não seja viciado e sexólatra. Por isso que este livro vai de encontro a este livro, Sexo Além da Morte. Livro que nós estamos estudando aqui no canal, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, de maneira calma e tranquila, sem correria. Porque aqui também temos muitas informações. Então nós temos no umbral uma cidade estranha, com um ditador, com uma população. As mentes ali estão em sintonia e vibrando numa mesma vibração. Desejam a mesma coisa, buscam a mesma coisa, exceto Mohara. Porque Mohara pode ser, sim, um viciado em sexo, um viciado em drogas, mas ele está acima. Ele domina, ele manipula, ele escraviza. E ele coloca os que estão abaixo dele a cota de súditos. Então nós temos ali uma dominação mental a partir deste gênio perverso chamado Mohara. E uma informação que nós podemos aqui transcender ela é a seguinte: Mohara então é um gênio do mal, que tem uma inteligência e uma mente potente. Só que ele também é obrigado a reencarnar. As reencarnações, nesse ponto, nessa situação, nesse nível de maldade, são sempre reencarnações compulsórias. E por que compulsória? Porque espíritos que desejam dominar, manipular, desejam deter o poder, eles têm muito mais possibilidades de atuar no plano espiritual do que no material. Nós todos podemos muito mais no plano espiritual do que no plano material. Já que no plano físico, o corpo físico
a densidade física, as leis da matéria física, aprisionam o espírito, diminuem a sua capacidade de atuação. Então, nós podemos muito mais fora do corpo do que quando estamos habitando um corpo. Além disso, quando nós reencarnamos, nós deixamos para trás tudo que fica no plano espiritual. Na mesma proporção que quando nós retornamos ao plano espiritual, deixamos tudo no plano físico. Sendo assim, explica-se por que muitas pessoas não querem desencarnar e por que muitos espíritos não querem reencarnar. Porque eles têm o desejo de não deixar para trás suas bagagens conquistadas. E aí a bagagem pode ser de qualquer tipo. Os ricos não querem deixar suas riquezas. Mohara não vai querer deixar o seu império. E aí estes desejam permanecer o máximo de tempo possível aonde estão. Mas as leis que estão lá no alto, podem mais do que todos nós. E obrigam o reencarnado a desencarnar e o desencarnado a reencarnar. E quando isso acontece, um espírito como Mohara reencarna, ele tem sim a sua potência mental, inteligência e capacidade preservadas. Não na mesma potência que ele detinha no plano espiritual, mas tem uma parte aqui no plano físico. E dessas situações, desses espíritos sagazes e dominadores, nascem as ditaduras e as tiranias. É exatamente assim que nascem as grandes histórias dos ditadores. Átila Uno, Gengis Khan, Xerxes, Adolf Hitler, Stalin e tantos outros que criaram movimentos, que dominaram mentes, que trouxeram para a sua ideia outras inteligências, menos capazes do que eles, mas que compraram essas ideias. Então esses movimentos tirânicos nunca nasceram aqui no plano físico. Vieram do plano espiritual. E aqui, esses espíritos que foram os ditadores, os tiranos, apenas deram vazão ao que eles tinham dentro deles. Nero, o que Nero fez? Deu vazão ao que ele tinha dentro. O que Calígula fez? Deu vazão ao que ele já trazia dentro dele. Porque nós também agimos assim. Nós também aqui no plano físico vamos dar vazão ao que nós trazemos dentro do nosso arcabouço espiritual. E se eu tenho capacidade de influenciar, de manipular, se eu tenho uma energia, um magnetismo, eu vou sim, isso é certo, dito e certo, eu irei sim trazer para perto de mim muitas mentes, muitos homens e mulheres que vão pensar como eu penso. Porque muitos desses andaram comigo também no plano espiritual. Aqui, nessa cidade estranha, Mohara, tem escravos e súditos, não tem? Que também reencarnam. Esses que lá são escravos e súditos, ao reencarnar,
que eles trazem dentro deles? A viciação, a enfermidade, a questão do sexo mal resolvido. E quando um espírito como Mohara reencarna e começa a ter visibilidade, poder, esses que estão abaixo dele vão segui-lo, criando assim as falanges, as facções, as gangues, os grupos. E a gente vê isso em qualquer lugar. Observemos as facções nos presídios. É isso. Observemos os grupos capitalistas. É isso. Observemos os grupos tirânicos de comunicação. É isso. Observemos os grupos políticos. É isso. Os grupos na área esportiva. É isso. Os grupos que atuam nas questões sociais. É isso. Portanto, cuidado com aquilo que você compra de ideia. Porque você pode estar comprando uma ideia vinda de um espírito, um gênio como Mohara, e você nem se liga nisso. Vejamos os impérios pornográficos, a indústria da pornografia. Quantos milhões, em termos financeiros, não movimenta essa indústria da pornografia? Nasceu aonde a ideia? Numa cidade estranha como essa. Vejamos as ideias políticas. Onde nascem? Vejamos as ideias armamentistas. Onde nascem? Vejamos as ideias das raças, das distinções, das castas, das classes. Onde nascem? Nas cidades estranhas. Nascem a partir de mentes geniais como a de Mohara. E depois a gente compra esse tipo de ideia. Porque Mohara fez seu império a partir de barganha, troca, negociata. Negociata com qualquer entidade. Mohara negocia ou negociava com desencarnados, com encarnados. Mohara negociava com outros gênios, porque ele não é único. Só tem Mohara? Não. Temos muitos Moharas espalhados pelas sombras. Então vamos negociar. E aí ele vai barganhando. Então nós temos aqui no plano físico homens e mulheres que procuram entidades, procuram espíritos para fazer troca. Olha, eu dou isso, eu ofereço isso, para que você aí do outro lado me ajude. E as buscas são as mais variadas. Mas nós já tivemos também trocas, barganhas, dentro da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica vendia o perdão por uma quantia de dinheiro, por terras, por propriedades. Quantos padres não venderam o perdão a troco de favores sexuais? Porque não surpreende mais ninguém quando estoura aí qualquer escândalo de pedofilia dentro da Igreja Católica. Como não surpreende também os escândalos sexuais dentro da questão evangélica. Porque é dentro do homem que está a questão e não fora dele. Então as barganhas acontecem o tempo inteiro.
Se eu sou daquele que gosto de barganhar, eu posso estar aqui, ó, junto aos exércitos de Mohara. Grandes negociadores, nós vimos muitos deles quebrarem a cara no estudo do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgates Espirituais. Muitos quebraram a cara. Exímios negociadores. E aqui era a barganha. E quem barganha com Mohara ou se torna súdito ou escravo, ou os dois ao mesmo tempo. Escravos. Então todas essas informações nos servem de reflexão. Como também serviram de reflexão para Zílio, que vai adentrando a um novo mundo, a uma nova realidade, a uma nova situação que ele desconhecia até aquele ponto. E Dênios leva ele para dar uma volta, conhecer a cidade. Eles entram por uma portinha e adentram numa área chamada cemitério, onde espíritos que não são mais úteis são despojados. São deixados lá. Não é mais útil? Leva para o cemitério. E naquela região, chamada cemitério, o que nós vamos encontrar? Espíritos com culpa. Ou espíritos com culpas no plural. E a culpa é um veneno que deforma o perispírito. Por isso que ele vai notar aqui casos de zoantropia. Zoantropia é a deformidade do perispírito. São aqueles que, através da mente, deformaram seu perispírito. O primeiro que ele encontra é um espírito com a aparência de uma ave de rapina. E para quem estuda as questões do espírito, nenhuma novidade aqui. Mas para muitos é uma novidade. A deformação do perispírito, e estes homens e mulheres acabam se transformando em bichos. Mas aí é um ponto importante. Eles não se transformam em bichos. Eles tomam a aparência externa de um bicho. Há uma grande diferença. Por exemplo, ele diz aqui ave de rapina. Vamos pegar então um urubu. Um urubu é uma ave de rapina. Um urubu que está voando aqui no nosso céu, aqui no plano físico, é um urubu. É um urubu. Não é um espírito de um homem, de uma mulher que deformou sua forma perispiritual para aquela forma de ave de rapina. Não é. É um urubu. Então aquele ser, na sua essência, é um urubu. É um espírito em evolução também. Nesse caso, não. Nesse caso, é um espírito de um homem, um espírito que já atingiu a evolução e se enquadra, né, na prateleira do espírito hominal, a categoria hominal, que pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento, pelos crimes praticados, vai entrando numa auto-obsessão e vai deformando sua forma externa. E eu posso deformar a minha forma externa para qualquer tipo de forma. Aqui a gente está falando de zoantropia. Mas existe a ovoidização, onde o espírito ele regride mentalmente até um estágio tão degenerado que ele perde a forma física externa e se torna um ovoide, a forma de um ovo. Por que a forma de um ovo?
porque é a forma mais simples da natureza. É o início. É o começo. É o espírito que cai em si. Ele não regride, cuidado, não é uma regressão. Não conseguimos voltar na nossa evolução. Eu consigo parar, estacionar e ali permanecer numa evolução lentíssima, que aparenta ser um estágio estacionário, mas nós estamos evoluindo o tempo inteiro. Então eu posso decair externamente na minha forma perispiritual, mas eu não vou regredir na minha evolução como um espírito que já passou pelas escalas evolutivas que eu tenho que passar para chegar onde eu estou. Importante entender isso. Então esse espírito, ele só deformou o externo. Ele não deformou o interno. E é por isso que ele pode, ao se desvencilhar da culpa em excesso, do remorso em excesso, retomar a forma externa natural de um homem, abandonando a forma de uma ave de rapina. Essa deformação é momentânea e ela pode, sim, deixar de prevalecer quando ele mudar o pensamento. Porque todos nós temos um superpoder chamado força do pensamento. Todos temos. E essa força do pensamento define quem somos nós. Como pensas, viverás, nos assevera o Espírito Emmanuel. Eu viverei como eu penso. Eu agirei como eu penso. Eu reagirei como eu penso. Eu sentirei como eu penso. Portanto, o superpoder chamado pensamento, força do pensamento, ele é importante e precisa ser cuidado. Porque essa força pode me levantar, essa força pode me derrubar. Essa força pode suavizar o meu perispírito, ou essa força pode adensar meu perispírito. É um superpoder. Então nós temos aqui o caso do perispírito deformado. Vejamos então aqui no Livro dos Espíritos, na questão 95, a seguinte pergunta. O envoltório semimaterial do espírito, que é o perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? Interrogação. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos: o perispírito tem forma? Eu posso ver? Ele é perceptível? Eu posso tocar nele? Como é que é isso? Resposta: sim. Tem uma forma, e é a forma que o espírito deseja. Esse livro aqui é de 1853. Perdão, 57. 1857. E este livro aqui é da década de 80. 1980 e tanto. Então aqui, no século XIX, já tínhamos a resposta. A forma que o espírito deseja é a forma do perispírito. E é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Então, quando eu estou no plano espiritual, eu estou vendo o perispírito. Quando eu estou no plano físico e eu vejo um espírito, eu não vejo o espírito, eu vejo o perispírito, se ele se faz visível na minha frente. E ele toma a forma que ele deseja. E é isso que a gente vê aqui. Tomou a forma de uma ave de rapina.
O perispírito tem um atributo que é a plasticidade. Plasticidade. Ele é moldável. Então eu posso moldar o meu perispírito a partir da força do meu pensamento. É um superpoder. E depois tem um outro caso, que é de um espírito que assumiu a forma de uma serpente. De novo, também a questão da culpa, do remorso, do arrependimento. Porque esse que assumiu aqui a forma da serpente foi um político que traiu a fé pública. Desviou recursos que deveriam ir para os hospitais, para a saúde pública, desviou para o seu bolso. E viveu muito bem. Claro que viveu. Mas a morte a todos visita. E no plano espiritual se deu conta dos crimes que cometeu. E a conta vem. Ninguém fica impune à própria consciência. Nem você, nem eu. Cuidado com a consciência. Cedo ou tarde ela agirá de forma implacável, cobrando reparação de erros praticados. Era grande o número de espíritos que vagavam naquele lugar, vítimas da zoantropia. Então, muitos espíritos ali com a forma perispiritual deformada. Mas alguém vai dizer, mas isso é desse livro aí. Qual outro livro fala disso? Zoantropia. Nas Fronteiras da Loucura. Livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e recebido por Divaldo Pereira Franco. No capítulo 27, título Mergulho no Passado, nós temos uma situação em que um espírito, ele transformou a sua forma perispiritual na de um símio. Ele começou a se parecer com um símio. Tamanha a queda dele no ódio que ele sentia por um outro espírito. Não vou ler todo o capítulo, naturalmente, mas tem um ponto aqui do capítulo que tem a seguinte informação. Um espírito que está ali, que causou muita dor e sofrimento, diz o seguinte através de uma médium. Temos uma sessão mediúnica e esse espírito se comunica dizendo o seguinte: não tenho relacionamento com bichos, especialmente com esses que se entregaram aos falcões. Falcões. E aí tem um asterístico. E aí tem a explicação de quem são esses falcões. Vejamos que interessante. Os falcões, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que ditou este livro. Os falcões são um grupo de entidades perversas que trabalham mediante hipnose profunda, agindo nos centros perispiríticos de modo a completar os fenômenos de zoantropia psíquica dos que lhes caem nas garras, vitimados pelo ódio. Constituem uma organização que se dedica à prática do mal, usurpando os códigos da justiça de que se dizem instrumentos, vampirizando energias de suas vítimas enquanto estas o fazem dos seus desafetos. E existem muitos casos de zoantropia e licantropia. É só pegar a história do lobisomem. A história do lobisomem nasce desses relatos, dessas vivências mediúnicas. Quando as pessoas, através da mediunidade, ou quando se desprendem do corpo durante o sono, vão ter contato com espíritos que deformaram suas formas perispirituais para as formas de lobisomens, de símios, de serpentes, de aves de rapina.
E aí quando as pessoas retomam a sua consciência, né, acordam, vem a lembrança. Ai, foi um sonho, um pesadelo, não sei o quê. Não foi nada, foi uma vivência que tiveram, real e verdadeira. E aí nascem as histórias hollywoodianas, que não são mentiras. Cadáveres que levantam de suas tumbas. Vampiros. Aqui as explicações estão aqui. E depois ele vai dizer dos vampiros. Já que Zílio observa, eles saem do cemitério, voltam para a cidade, e na cidade, que ela é uma cidade de sexólatras e viciados. Então o comportamento vai ser de um sexólatra e de um viciado. E ele observa, então, todos estão embriagados? Porque parecem que estão. E Dênios diz, sim, estão. Mas como que eles estão embriagados se aqui não há o álcool? Se aqui não há bebida? Como? Se aqui não há drogas? E aí vem a explicação. Os viciados no álcool vão até a crosta e lá eles procuram quem bebe o álcool. Vão nos bares. Lá então, eles chegam até aqueles que bebem e vão absorver o vapor emanado pelo álcool. É uma técnica. Veja só. Se você for solto ou solta em uma ilha, o que você vai fazer? Sentar e chorar? Vai. E depois que você chorar bastante, o que você vai fazer? Morrer? Se matar? Não. Você vai tentar sobreviver. Então você vai desenvolver maneiras, técnicas para atender às suas necessidades de fome, frio e sede. Num primeiro momento, você não vai conseguir ter êxito. Mas com o passar do tempo, você vai se adaptando e criando maneiras de conseguir atender às suas necessidades. Exatamente isso. Essas técnicas de absorção do vapor do álcool vêm de muito tempo. Porque há quanto tempo o homem se embriaga? Há muito tempo. Então essas técnicas são passadas e aprimoradas. De novo, temos inteligências no plano das sombras. Os espíritos, portanto, vêm junto aos reencarnados, estimulam eles a bebedeira, absorvem o álcool, o vapor, na verdade, do álcool, fazendo com que aquele que esteja bebendo deseje beber mais, já que ele necessita de mais para saciar o seu desejo. Então é assim que os espíritos satisfazem seus desejos pelo álcool. E pelas drogas, os espíritos vão absorver a parte etérica do plasma sanguíneo. O sangue tem um plasma. O sangue tem dentro dele elementos. E esses elementos também estão existentes no corpo do perispírito. No perispírito. Também temos lá esses elementos, já que o perispírito é uma cópia fiel do corpo físico. O corpo físico é uma cópia fiel do perispírito. Então, quando um homem, uma mulher, injeta no seu corpo uma seringa com droga, ele também está criando uma maneira do vampirizador acessar aquela droga através do plasma etérico, que está em concordância com o plasma físico do sangue. E ele suga, ele chupa. Então, quando você observa no filme
ou em algum documentário, alguma reportagem. Um homem e uma mulher, um adicto, injetando uma seringa no braço, onde quer que seja, ali há um vampiro, um espírito sugando a droga. Por isso que surgiram os filmes de vampiros. Assim como os filmes de lobisomem que eu acabei de falar. Não tem segredo. A realidade é essa. E mais interessante, nós temos aqui o livro Sexo Além da Morte, que é um livro que nós estamos estudando aqui no canal, capítulo a capítulo, de forma tranquila, sem correria, sem pressa. E o que Denius fala aqui no livro Um Roqueiro no Além, nós temos aqui no livro Sexo Além da Morte. Porque Denius diz que ao anoitecer, muitos espíritos que estão reencarnados saem de seus corpos físicos e vão para onde? Para a cidade estranha. Dobrando o número de pessoas que lá estão buscando o quê? Sexo e drogas. Buscando a bagunça, a farra, a libertinagem. Por que eu digo isso? Porque aqui no capítulo, logo no início, capítulo 1 deste livro, no capítulo Primeiros Passos, livro Sexo Além da Morte, nós temos Ranieri, espírito, e Eleutério, espírito, que vão visitar um apartamento de alto padrão em São Paulo. E lá eles observam um casal dormindo na cama. E ele diz, casal relativamente moço, ela com uns 35 anos, ele com uns 45 anos. Só que lá na cama só está o corpo. O espírito do homem e da mulher não se encontram ali. Saíram. Cada um foi para um lugar. E Eleutério diz, busquemos primeiro o marido. E eles vão então em busca do espírito do marido. Eleutério pegava nas mãos, com muito cuidado, um fio escuro, que partia da cabeça, ligado a outro que saía do umbigo do homem. Examinando, ele disse. Então ele segurou em 2 fios que ligavam o espírito ao corpo. E disse, sigamos nessa direção. Esse fio, então, essa conexão estava indicando onde o homem estava. E onde o homem estava? Aonde? Em breve, alcançamos estranho bordel, escuro, repleto de fumaça e bebidas, onde criaturas decaídas mergulhavam no desvario das paixões mais infelizes. Assustei-me ao verificar fáceis desfigurado e decadente. Então o homem saía do corpo em busca de uma casa de prostituição. Na cidade estranha, o que nós temos? Casas de prostituição. Por isso, homens e mulheres, durante o sono, visitavam a cidade estranha, em busca de atender aos seus desejos sexuais reprimidos ou não. E por fim, Denius nos afirma que Mohar e suas falanges dominam os meios de comunicação. Dominam os meios de comunicação. Então, meu amigo e minha amiga, os meios de comunicação que nos informam são dominados por falanges de espíritos inteligentes, perversos e decaídos. Então fiquemos espertos com aquilo que nós acreditamos ou desacreditamos.
com aquilo que seguimos ou deixamos de seguir, com aquilo que tomamos como verdade ou não. Porque a intenção desses espíritos é confundir, para desagregar. E a grande maioria desses que a gente vê em evidência, atores, atrizes, cantores, cantoras, artistas, jornalistas, apresentadores, apresentadoras, todos esses que estão em evidência, a sua grande maioria deve sucesso à influência de Mohara. O que Mohara faz? Barganha. Coloca esses homens e mulheres nas posições nas quais estão, para que eles sirvam de instrumento para Mohara. E a música que é ouvida lá na cidade, que Zílio ouve, Dênios diz: no futuro você ouvirá essa música na crosta. O mal se faz penetrar em todos os lados e alcança a todos, quando há a porta aberta e a brecha. Então cuidemos nós, pequenos que somos, cuidemos nós da influenciação externa, dos pensamentos internos, da nossa força de pensamento. Cuidemos de elevar a nossa mente, nosso desejo, nosso estado espiritual, de sublimar o nosso perispírito e de buscar o caminho reto e seguro, porque as tentações virão e elas vêm de todos os lados. Seremos testados o tempo inteiro. Um capítulo muito sério. Muito sério. E que, por fim, aquela cidade, a cidade estranha, foi evacuada nos anos 30 e 40. O plano espiritual disse: retirem todos, e coloquem em rota de reencarnação. Todos, inclusive Mohara. Foi esvaziada, atendendo à determinação superior por reencarnações compulsórias. Ninguém queria reencarnar ali, mas foram colocados. Renasceram em vários pontos do planeta. Muitos conseguiram se redimir. Uma parte não voltou para a cidade. Outra parte voltou. E essa parte rebelde, essa parte que não quis se redimir, foram eles que promoveram na Terra grande revolução cultural em torno da arte, do sexo e das drogas. Esses movimentos que nós observamos a partir dos anos 50, 1950, nasceram de espíritos habitantes da cidade, dos sexólatras e dos viciados. Não nasceu aqui no plano físico. Portanto, dos conceitos, preceitos e preconceitos duros e estáticos que existiam antes desse pessoal reencarnar, passou-se para uma liberdade quase total. Do nada pode para o tudo pode. Então sai de um extremo, vai para o outro extremo. Vai dar certo? Não vai. Mas aconteceu. E hoje a gente vive a consequência. Porque muitos espíritos que começaram sua caminhada na viciação nos anos 40, até hoje são viciados. E reencarnam e caem de novo nas drogas. Porque não é fácil você se libertar de uma viciação, seja ela qual for. Submetendo a humanidade a grandes provações morais. Jesus disse: o escândalo há de vir, mas ai por quem o escândalo virá. Ai por quem o escândalo virá. Cuidemos para que nós não sejamos
pedra de escândalo. Porque depois, se isso acontecer, teremos sérios problemas no porvir. Essa foi então a segunda parte, capítulo 6. No próximo vídeo encerraremos este capítulo. E de fato, veremos o resgate de Mirna e como isso se dará. Precisamos refletir e estudar, orar e vigiar, para não cairmos como esses caíram. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.